Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje eu trago um breve comentário sobre o novo filme da franquia 007. 007 Sem Tempo para Morrer é um filme de ação e espionagem britânico-americano dirigido por Cary Joji Fukunaga. É uma sequência de Spectre de 2015 e o 25º filme da franquia 007. É estrelado por Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw e Jeffrey Wright. Após James Bond deixar o MI6 e mudar-se para a Jamaica, Felix Leiter, seu amigo e agente da CIA, pede sua ajuda na busca por um cientista desaparecido. Sem Tempo para Morrer encerra o ciclo de Daniel Craig no papel principal de James Bond na franquia e também nos mostra que, de Cassino Royale a Sem Tempo para Morrer, nós temos 5 filmes que são contidos em si como uma mini, entre aspas, são 5 filmes, uma mini franquia. Você tem elementos como, por exemplo, o Cassino Royale ser a origem de fato do James Bond e ele se tornando o agente 007. Você tem o fato de que o Blofeld aqui, interpretado pelo Christoph Waltz, é um personagem bem diferente do interpretado nos filmes antigos. E a gente tem agora a conclusão desse arco de 5 filmes. É uma trama de MacGuffin, basicamente, um MacGuffin, um elemento desse, o apocalíptico, que é muito mais interessante que o vilão. É um vilão sem qualquer tipo de motivação convincente, sem qualquer tipo de nada. Eu nunca tive tanta raiva de um vilão quanto eu tive do Safin, que é interpretado pelo Rami Malek, que interpreta, na verdade, o Fred Mercury do Bohemian Rhapsody, mas sem dentadura. São os mesmos trejeitos, a mesma falta de carisma, a mesma falta de tudo. É horroroso, eu tinha raiva não pelo arco do vilão, porque ele é extremamente mal aproveitado, mal desenvolvido, mas porque era o Rami Malek. Mas ok, tudo bem, vamos falar de outras coisas. Sem Tempo para Morrer é um filme sobre o tempo, mais especificamente sobre o passado, sobre a impossibilidade de se eliminar, de se destruir, de se esquecer do passado. E isso fica bem explícito na sequência de abertura, que francamente é maravilhosa, é 10 de 10, consegue ser melhor que a do Spectre, que é sensacional, ainda que o filme seja abaixo da média. O filme começa a partir de um flashback, que tem um match cut para o tempo presente, na verdade 2 anos antes da linha do tempo do filme, depois da abertura, mas a partir daí você já estabelece uma relação do impacto do passado, por fazer esse match cut de uma personagem no passado, ainda criança, cortando para a versão dela adulta. E a Madeleine e o James estão em uma jornada para poder lidar com o passado, para ele poder de certa forma enterrar o que ele tinha com a Vesper, esquecer e olhar para frente. Só que nessa cidade da Itália eles têm um festival. E esse festival consiste em você escrever um segredo, algo do seu passado, num papel e queimar, de forma que você esteja deixando o passado para trás. Mas inteligentemente, o Fukunaga cria uma estética onírica quando a Madeleine tenta fazer isso. Por quê? Por que as luzes parecem um sonho? Porque as coisas parecem fora do real? Porque é impossível. É um mundo utópico, você não consegue queimar, apagar o passado. Ele continuará lá e ele é parte de você. Inclusive tem uma sequência de perseguição que começa com a moto, o que remete muito a moto na cidade, passando por tal de coisa, muito similar ao que acontece no Skyfall, que é um filme que de certa forma subverte várias coisas do James Bond clássico. A Bond Girl do Skyfall é a Amy, que já é uma senhora, né? Então é um filme que, apesar de ter várias coisinhas clássicas, começa a subverter várias coisas que nem o Cassino Royale fez e os outros filmes desses 5 também fazem. Mas é interessante porque ele larga essa moto e ele pega o Aston Martin com a Madeleine e eles vão fugir. E essa cena tá inclusive no trailer. Metralham, explodem, fazem um diabo com esse carro, mas ele nunca deixa eles na mão. Esse carro, não importa quanto você atire, não importa quanto você exploda, ele vai permanecer intacto. Por quê? Porque esse Aston Martin é a representação do passado. É o carro do James Bond clássico. É o clássico, o passado. Não importa o quanto você o maltrate, ou tente esquecer, ou tente destruir. É impossível você deixar ele realmente destruído e fazer com que ele não exista mais. Tanto que é justamente o carro, com os gadgets, com a metralhadorazinha tradicional, que salvam os dois. A conexão dele com o passado é o que faz com que ele olhe pra frente. Só essa cena de abertura já daria um vídeo por si só, mas o filme tem outros méritos, ele tem cenas de ação muito interessantes. Tem uma sequência, inclusive, que lembra muito a de Atômica, um plano sequência dele subindo escada e trocando soco,
brigando com bandidões. E é muito legal ver que é o Daniel Craig se esforçando também para fazer várias das sequências de ação, o que permite que o Fukunaga possa utilizar menos cortes, possa aproximar a câmera e mostrar que aquele cara é o ator mesmo. E ele é um filme bem engraçado, eu acho que ele é o que mais tem humor desses 5 do Daniel Craig, e ainda que tenham boas piadas nesses one-liners, essas frases de efeitos, que remetem bastante a essa coisa do espião inteligente, que vai ter a frase de efeito, que volta às raízes do personagem, muito do humor reside justamente na entrega da piada, num tom seco, no sarcasmo, que eu acho que foi algo acrescentado pela Phoebe Waller-Bridge, que escreveu Fleabag, maravilhosa série, e ela é uma excelente roteirista. Ela entende muito bem essa questão da comédia e da entrega do sarcasmo, e funcionou muito bem aqui. Só que é um filme que não precisava ter a duração que tem também, não precisava de 2 horas e 40. O universo não é tão bem desenvolvido, as coisas são bem simples e coisas que não possuem tanto peso, de fato, recebem uma grande atenção. O filme tem uma barriga gigantesca, porque ele não expande o universo, ele não desenvolve personagens, ou quando tenta, falha, como é o exemplo do vilão, interpretado, eu repito, Rami Malek destruiu o vilão. Mas, apesar disso, é um filme muito interessante pela forma como ele trabalha o ícone, o mito, o ethos do personagem do 007, do James Bond. E para eu entrar mais em detalhes a respeito disso, agora eu vou falar um pouco de spoilers, ok? Spoilers, aviso, que eu preciso entrar no mérito da nova 007, que é a Lashana Lynch, que francamente é fraquíssima. Não é porque ela é mulher, não é porque ela é negra, ok? É porque ela não tem carisma. E não é apenas ela não ter carisma. É o fato de que o filme não sabe o que fazer com ela. Você tem no começo, que parece ser uma disputa meio saudável, uma pequena competição, de forma que ela e o James Bond vão se unir, né, vão trabalhar em equipe de fato. Eles acabam trabalhando em equipe, sim, beleza. Mas no terceiro ato, ela é uma personagem descartável, quase que sem propósito. Tê-la no conflito final, no clímax, seria a mesma coisa que não tê-la. Mas é justamente pela existência dela, pelo personagem James Bond falar que o número 007 é apenas um número, eu acho lindo. Eu acho lindo porque o filme coloca o 007 como apenas um número, não importa, e confere a antítese do James Bond clássico, né? Mas ao mesmo tempo, quem também reconhece que 007 é apenas um número é ela. De forma que quem termina o filme sendo o 007 é o Daniel Craig, o James Bond. Então, quem acaba morrendo como 007, tratado inclusive em vários momentos do filme como essa criatura mitológica, essa lenda, passa as pessoas olhando, caramba, é o James Bond. Ou um dos vilões, que também, né, eu nem lembrava que ele existia pra ver, né, como os vilões são bem trabalhados, ele fala pra ele, cara, eu sou seu fã. Ele realmente fala pros outros também, eu sou fã daquele cara. Existe uma espécie de culto, de adoração ao mito do 007. Então é um filme que compreende que uma subversão ao classicismo, à tradição, é necessária. Mas ao mesmo tempo é um filme que compreende a necessidade de se manter a essência que faz essa franquia. Então eu estou extremamente curioso para saber quais rumos a franquia vai ter daqui para frente. E é um filme que eu gostei muito. Realmente gostei muito, especialmente por conta disso. Pela relação desse filme com a franquia, com a mitologia, o símbolo que é James Bond. E você? Já assistiu ao filme? Não assistiu? O que você achou? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Quem vai ser o próximo James Bond? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu, quer mais conteúdo sobre cinema, críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!